Vamos orar antes de ouvirmos a exposição da Palavra de Deus. Nós te damos graças, Pai, e te louvamos pelo teu Filho Jesus, por aquilo que tu nos concedes por meio dele, a salvação, a vida eterna. Nós te agradecemos, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Nós te queremos louvar e exaltar, Senhor, pois só tu és digno do nosso louvor, Senhor. Nós te rogamos, Pai, pela ação do teu Santo Espírito na vida de cada um dos aqui presentes, Pai. Que a tua palavra nos confronte, que o teu Santo Espírito nos leve ao arrependimento, à mudança, Senhor, de coração também, Senhor, para que nós busquemos a tua presença, para que nós te louvemos e nós nos refugiemos em ti, busquemos esse auxílio, pois só Cristo é a rocha em que nós possamos ficar seguros e na qual não seremos derrubados, só nele estaremos seguros e firmes, Senhor. Ajuda-nos a cada dia a confiarmos em ti, Senhor, e no teu Filho Jesus. É isto que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmão Rui Pedro, nós queremos convidá-lo então a entregar a palavra do Senhor esta manhã. Vamos. Obrigado. Pode se apresentar também. Tem a palavra. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou missionário da Palavra da Vida. Conheço já o irmão Pedro há muitos anos e ele convidou-me para estar aqui convosco hoje, por motivo da sua ausência, e devo dizer que é um privilégio para mim poder estar aqui convosco. E queria, se pôr os óculos, senão não consigo ver bem, queria saudar a todos os irmãos e queria realmente agradecer o privilégio de estar aqui e poder compartilhar convosco da palavra. Eu mandei um PowerPoint, acho que o irmão Dário já tem, e tem o tema da nossa mensagem hoje de manhã. O tema é a rocha. A rocha é muitas vezes usada no Velho Testamento, principalmente, como um lugar de refúgio, como um lugar de segurança, como um lugar de provisão, como um lugar de lembrança, e nós vamos olhar para 5 aspectos em que a palavra rocha é usada, ou pedra, e como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida. Então, está aqui uma grande rocha, que é o Monte El Capitan, na Califórnia. Quando nós pensamos em rocha, é numa coisa destas que nós estamos a pensar. Não é uma pequena pedra, é uma grande massa de pedra, é uma grande rocha, e é isso que nós temos que ter em mente, imaginem só para ilustrar isso. Então, a primeira rocha que nós vamos olhar é a rocha da provisão. A rocha da provisão, nós vamos ler Êxodo, capítulo 17, em Êxodo 17, 3 a 7. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, em Êxodo 17, versículos 3 até ao versículo 7. Então diz assim, Êxodo 17, 3 a 7:
Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o varão com que feriste o rio e vai. Então estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horeb. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou daquele nome o lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque o Senhor, e porque temeram ao Senhor, dizendo só o Senhor no meio de nós ou não. Então, o Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, chegaram a um sítio que chama-se Península do Sinai, era um deserto, não havia água, obviamente como não há nos desertos, havia um grande monte, que era o Monte Sinai, que ficava ali, que é chamado aqui de Horeb, e as pessoas saíram e tinham sede. Não se sabe ao certo quantas pessoas saíram com Moisés do Egito, fala-se entre 600 mil a 1.200.000. Não sabemos, mas era muita gente que não tinham água. E por causa disso, eles desafiaram a Moisés. O mandamento de Deus para eles era que eles tinham que confiar e que Deus ia sustentá-los no deserto. Mas eles não acreditaram naquilo que Deus disse, então eles foram falar com Moisés. E realmente nós vemos aqui que Deus usou uma rocha para prover água. Por isso que eu chamo isto a rocha da provisão. Nós vemos que Deus é sempre bom. Deus foi bom no passado, Deus é bom hoje e Deus vai continuar a ser bom sempre. Então nós temos que confiar nele porque ele vai providenciar para todas as nossas necessidades. A minha pergunta hoje é: tu confias nessa provisão de Deus? Muitos de nós só confiamos, e isto vem da nossa cultura, quando vemos. É muito comum as pessoas irem à loja e querer mexer na coisa antes de comprar. Eu vejo isso. Eu não tenho essa. Eu posso comprar online sem ver nada, mas há pessoas que não, que só veem tocando. Então, essas pessoas que nós vemos aqui, esses israelitas que nós vemos aqui, eles não confiaram verdadeiramente que Deus ia providenciar para eles. E por causa disso, eles pecaram. Aqui, a Bíblia diz que foi um pecado deles porque eles desafiaram a Deus. Eles disseram a Deus: Deus, realmente, nós não confiamos que tu vais providenciar para as nossas necessidades. Outra pergunta que eu deixo convosco é: mesmo que só vejas uma rocha, Deus pode prover dela ou não? Pode. Deus usou uma rocha, uma pedra. Não havia ali nenhuma fonte que estava escondida e quando Moisés bateu na rocha, a fonte, não. Deus fez um milagre. E o nosso Deus faz milagres. Então nós temos que confiar que Ele é capaz, até de uma rocha, de tirar água para nos sustentar. Vemos também que perante as dificuldades não temos que desistir, mas temos que continuar a confiar em Deus. Aquilo que eles viram, os milagres que eles viram Moisés fazer no Egito com as 10 pragas, aquilo que eles viram de Moisés abrir o mar, aquilo que eles viram de o exército egípcio ser morto no mar, eles esqueceram tudo. E quando nós esquecemos as coisas que Deus faz, é mais difícil para nós confiarmos nele. Mas quando há dificuldade, nós temos que persistir. Porque o Deus que tinha feito os milagres no Egito era o mesmo Deus que estava com eles e que podia ajudá-los e que podia fazê-los passar por esta dificuldade. A segunda rocha que nós vamos olhar é a rocha da memória. E vamos abrir um bocadinho mais à frente em Josué, em capítulo 4, versículos 1 a 7. Josué, logo depois de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 a 7. Diz assim, Josué 4, 1 a 7: Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou Josué ao Senhor e disse: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde paramos, pousaram os sacerdotes os seus pés, tomai dele 12 pedras, e levai-as convosco.
e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adentro da arca do Senhor, vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, seguindo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do Senhor, da aliança do Senhor, em passando eles, foram as águas do Jordão cortadas. Então estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. O que Josué está a fazer aqui é uma rocha de lembrança, de memória. Aquilo que Deus disse para fazer é que um homem de cada tribo, 12 homens, iam pegar em pedras. Perdão. Difícil. Desculpa. Iam pegar em pedras e iam construir como que uma coluna para lembrarem que tinham passado o Jordão sem água. Tinham passado a seco o Jordão, porque imaginem, todas as pessoas que chegaram à beira do Jordão para atravessar com Josué, havia apenas 2 pessoas com mais de 80 anos, que era Josué e Caleb. Todos os outros, por causa da desobediência em Cades Barneia, todos os homens com mais de 23 anos morreram. Então todas as pessoas que apareceram ali, nenhuma sabia nadar, porque foram criadas no deserto e tinham um rio para atravessar. Não havia maneira, era uma impossibilidade. Então Deus fez mais uma vez o milagre de separar as águas para as pessoas não esquecerem o que ele tinha feito. Ele mandou pegarem em 12 pedras e colocarem-nas num sítio, no acampamento. Para quê? Para lembrarem. Deus quer que nós nos lembremos das suas maravilhas. Deus quer que nós nos lembremos daquilo que Ele faz por nós. Então, essa rocha de memória era uma rocha que eles levantavam para olhar para ela, e quando os filhos perguntassem: pai, porquê é que estão aqui estas pedras? Olha, porque Deus há muitos anos atrás abriu o rio para nós podermos passar. E era este para este que serviam as pedras. Pedras são usadas, por exemplo, também em Josué, mas não vamos ler agora, para retificar alianças. No fim do livro de Josué, quando ele volta a ler a lei e volta a propor a aliança ao povo de Israel, ele diz, no capítulo 24, diz: estas pedras ouviram e são testemunha contra vós. Então pedras eram usadas como que para marcar: olha, neste sítio onde há esta pedra vocês ouviram a lei do Senhor e vocês disseram que iam seguir. Então as pedras são usadas para memorial em muitos sítios. Uma das mais famosas pedras usadas está em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Essa é talvez a pedra mais conhecida, tem a música sobre ela e tudo. 7:12 diz: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então Samuel, este profeta de Deus, tomou uma pedra e colocou-a e deu-lhe um nome. E a pedra chamava-se Ebenezer, que quer dizer traduzido: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, quando as pessoas tivessem dúvidas sobre se Deus estava ou não com Israel, eles tinham uma pedra ali que dizia que Deus tinha sido com eles até aquele momento. Eles podiam lembrar isto. É muito importante nós termos na nossa mente, na nossa memória, coisas que Deus fez na nossa vida, coisas que Deus fez na nossa comunidade, coisas que Deus fez em nós próprios. Para quê? Para lembrar que Deus trabalhou e que Deus continua a trabalhar. Que o Deus do passado é o Deus do presente. O Deus que fez coisas no passado é o Deus que faz coisas no nosso presente. Muitas vezes estamos desencorajados, desanimados. Essas memórias dão-nos alento. Essas memórias ajudam-nos a continuar. Porquê? Porque lembramos a bondade de Deus. Lembramos de que Deus ajudou-nos a passar por aquela situação
e que Deus está lá para nos ajudar novamente. Então, é muito importante nós termos memórias daquilo que Deus fez. Para quê? Para podermos ter confiança naquilo que Deus fez por cada um de nós. Mesmo no Novo Testamento nós vemos, e vamos falar disso mais adiante, Jesus instituiu um memorial, chamamos a ceia do Senhor. O que é que ele diz aos seus discípulos? Fazer isto em memória de mim. Para quê? Para lembrar o quê? A sua morte e a sua ressurreição. Então, nós somos chamados por Deus a lembrarmos das coisas do passado. Não é viver no passado, mas é viver no presente com lembrança do passado. Uma das coisas que uma professora de história que eu tinha, quando andava no ensino secundário, dizia, é que ninguém consegue andar no presente sem compreender o passado. Por isso que é importante o estudo da história. Uma das coisas que ela dizia sempre é que entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial passou um período de mais ou menos 40 anos. Porquê? Porque é que foi tão pouco tempo? Porque não estudavam a história. Não perceberam o que é que deu origem à primeira e fizeram a segunda. Hoje em dia, as pessoas estão mais preocupadas em perceber a sua história. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se nós esquecemos do que Deus fez no passado, nós não vamos confiar em Deus no futuro. Porquê? Porque nós não nos lembramos do que Deus fez. Então é importante nós termos na nossa mente estas coisas. Porquê? Porque nós temos dúvidas, temos temores, temos desencorajamento, e a única coisa que nos pode animar são realmente as lembranças que nós temos, daquilo que Deus fez por nós. Se calhar tens estado a passar por alguma fase difícil na tua vida. Uma coisa que nós podemos fazer muito simples é escrever. Se tu tens dificuldade em lembrar, escreve. Escreve os versículos que Deus está a dar à tua vida em momentos difíceis. Escreve as situações por passagem que Deus te ajudou e lês de vez em quando, porque Deus vai encorajar-te dessa forma. Muitas vezes nós temos situações na nossa vida muito difíceis que podem ser passadas. Lembramos daquilo que Deus fez no passado. A terceira rocha é a rocha da salvação. Salmo 18:2. Salmo 18:2, que diz: o Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu baluarte. Também 2 Samuel diz: viva o Senhor e bendita seja a rocha, exaltado seja o Deus, a rocha da minha salvação. Então Deus é a rocha da nossa salvação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Deus garante a nossa salvação. A nossa salvação não é movível, ela é eterna, ela é segura e ela é garantida por Deus. Se a salvação fosse garantida por nós próprios, ela era perdida facilmente. Mas ela é garantida por Deus, e porque ela é garantida por Deus, ela não pode ser perdida. A nossa salvação é 100% segura, porque ela foi feita por Deus, ela foi realizada por Deus, e Deus é que cumpre as suas promessas. A salvação, a certeza da salvação distingue o cristianismo evangélico de todas as demais religiões do mundo. Nós, cristãos evangélicos ou protestantes, nós somos a única confissão do mundo que garante a salvação. Não é porque somos evangélicos que vamos ser salvos, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que a nossa doutrina assenta-se no facto de uma salvação real, de uma salvação que é certa. Todas as demais religiões, há aspectos da religião que têm que ser cumpridos para poderem ser salvos. Por exemplo, no catolicismo, tens que ser batizado, tens que fazer a comunhão, tens que cumprir os sacramentos da igreja e talvez vais para o céu. Se calhar vais para o purgatório e um dia, se calhar vais para o céu. Os muçulmanos têm os 5 pilares. Se tu não cumpris os 5 pilares, ou pelo menos os 4 principais, tu não vais ser salvo. As testemunhas de Jeová
dizem que se tu não te envolveres na obra missionária e não fores um dos 144 mil escolhidos, não vais para o céu. O que Cristo diz na sua palavra é que a salvação é para todos. E que a salvação é uma certeza. Nós não estamos aqui com uma esperança. Nós estamos aqui com uma certeza de que somos salvos. Não é uma coisa que pode acontecer no futuro, é uma coisa que já acontece. Notem, vou ler 3 passagens, notem os tempos dos verbos. Diz a 1 João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, ou talvez tenha, é tem. Tem, é um presente. Já temos a vida eterna. A partir do momento em que aceitamos a Cristo como Salvador, nós temos a vida eterna. Porquê? Porque Deus é a rocha da nossa salvação. João 10 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu os conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Não eu vou dar, não eu talvez darei, eu dou. Deus já deu a vida eterna. Cada um de nós que está aqui, que aceitou a Cristo como Salvador, tem a vida eterna. Não é uma coisa que virá no futuro, é uma coisa que já existe hoje. Finalmente, Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é que seremos, não é que venhamos a ser, é que somos já filhos de Deus. Então a nossa salvação depende apenas de Deus e ela é garantida por Deus. Porquê? Porque Deus é a rocha da nossa salvação. A quarta rocha que vamos olhar é a rocha da segurança. Salmo 27, 5. Salmo 27, 5. Diz assim, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu vernáculo, me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Esta é a rocha da segurança. É a rocha onde Deus nos leva quando passamos momentos difíceis na nossa vida. É uma rocha que Deus tem só para os seus filhos. É uma rocha que o mundo não conhece. É uma rocha onde as dificuldades do mundo não chegam. É a rocha onde Deus nos leva. Obviamente que tudo isto que estou a dizer é sentido figurado. Não é uma rocha real, mas é uma rocha em que nós encontramos em Deus segurança nos momentos difíceis que atravessamos. Diz também que Salmos 61, desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e teu reforço contra o inimigo. Esta rocha que é alta demais para nós é quando nós estamos com Deus. Quando nos momentos difíceis da nossa vida não esquecemos de quem Deus é, de que Deus fez e nos chegamos para perto dele. Eu tenho aqui um poema que eu vou ler, chama-se Pegadas na Areia. Acredito que muitos de vocês já conhecem. Diz assim, uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando pela praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida. Por cada cena que passava percebi que eram deixadas 2 pares de pegadas na areia. Um era meu, outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da vida havia apenas um par de pegadas. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiantes do meu viver, e isto aborreceu-me. Então perguntei ao Senhor, Senhor, tu não me disseste que uma vez que resolvesse te seguir, tu andarias sempre comigo em todo o caminho? Notei que durante as maiores tribulações do meu viver havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo, porque nas horas em que mais necessidade de ti eu tinha, tu me deixaste. O Senhor respondeu, meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas de prova e do teu sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. Muitas vezes nós temos esta ideia errada de Deus, de que Deus nos abandona quando nós temos as maiores dificuldades. É exatamente o contrário. É nessas dificuldades que Deus cuida de nós. É nessas dificuldades que nós podemos ir à rocha da segurança.
da rocha em que Deus nos assegura da nossa salvação e que nos cuida de nós, das nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Deus está lá para fazer isso por nós. Porquê? Porque Ele quer cuidar da nossa segurança. Quando nós clamamos a Deus no meio do nosso sofrimento e aflição, Ele nos leva para a rocha que é alta demais para mim. Não é a rocha que eu atinjo, é a rocha onde Deus me coloca. Então, quando nós estamos perto de Deus, quando estamos em comunhão com Deus, nos momentos difíceis nós temos esta segurança. Não é uma segurança que as pessoas entendem. Não é uma segurança que nós muitas vezes percebemos, mas é a segurança que Deus nos dá. De quê? De que Ele é o mesmo sempre. O que era no passado, Ele é no presente, Ele vai ser no futuro. Estas coisas Deus nunca vai mudar. Finalmente temos a rocha da base, Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não cedeu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e que a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A rocha da base é a rocha onde nós construímos a nossa vida. Temos aqui as palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Ele fala sobre duas casas iguais, passaram pelas mesmas situações. A única diferença que uma ficou e outra caiu era a base onde elas foram construídas. A primeira foi construída sobre a rocha. A segunda foi construída sobre a areia, e a que foi construída sobre a areia caiu. O que faz realmente diferença na nossa vida não é o quanto nós sabemos ou o quanto nós alcançamos, mas é onde nós temos firmado a nossa fé. É uma rocha ou é uma areia? A areia é tudo aquilo que nós conseguimos pelos méritos humanos. Não sei, talvez confias na tua família, no teu emprego, no teu curso, na tua carreira. Nada disto é mau, mas não é suficiente para firmar a nossa vida. Só quando nós confiamos na rocha, que é Jesus, nós podemos então estar seguros. Porquê? Porque essa rocha, ela é inabalável. Para acabar, eu queria apenas ler alguns versículos para nós acabarmos. Então, o primeiro versículo está em 1 Coríntios 10, 3 e 4, que diz: todos eles comeram de um só manjar espiritual. Está a falar do povo de Israel no Egito, ou no deserto. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Notem agora. E a pedra era Cristo. Aquilo que nós lemos no Velho Testamento sobre a rocha, a Bíblia está a falar de Cristo. A rocha de onde Moisés tirou a água era Cristo. A rocha que dá segurança é Cristo. A rocha que trouxe a salvação é Cristo. A rocha que providencia para nós é Cristo. Então em Cristo nós encontramos todas estas coisas. Mas vamos ver no Novo Testamento aquilo que a Bíblia diz sobre Cristo. Em primeiro lugar, rapidamente, a rocha da provisão. Cristo, o sustentador da criação, provê para todas as necessidades. Colossenses 1,17 está escrito: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Cristo é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Quer dizer que Ele criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas. A rocha da memória. A obra de Cristo tem que permanecer na nossa memória. Ela nos anima e dirige. Como eu disse há pouco, Lucas 22:19, fazer isto em memória de mim. Lembremos daquilo que Cristo fez e daquilo que a sua obra alcançou por nós. Terceira, a rocha da salvação. Jesus, o ungido de Deus, é o Salvador da humanidade. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 4. Rocha da segurança. Nele encontramos descanso, seguro e alívio. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Finalmente, rocha da base, a sua palavra dá-nos um fundamento sólido para a nossa vida. Como eu disse há pouco, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E ouvir as palavras e praticar. Ok? Ouvir só não chega. Ele diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Se praticamos as palavras de Deus, se ouvimos as palavras de Deus, nós podemos construir a nossa vida sobre a rocha. Finalmente, em Cristo nós temos tudo. Cristo é o cumprimento de todas as profecias. Cristo veio para mostrar aquilo que Deus tinha prometido no passado, era real. E tudo isto que nós podemos colocar na nossa vida, a segurança que temos em Deus, porque Deus é a nossa rocha. E a rocha é Cristo. É isto que nós temos que lembrar. Obrigado e que Deus vos abençoe.